Opa, boa noite. Não sei se vocês estão vendo a gente, está certinho, está ouvindo. Se alguém puder comentar, mandar no chat aí um oi, para dar o ok. Para mim tá bom. Também. Tá ok aqui. Estou ouvindo bem, estou vendo bem. Também. Tá certo. Então vamos começar. A gente vai começar hoje mais uma live em comemoração aos 35 anos do Gregel. E hoje a gente resolveu chamar algumas mulheres que participaram do grupo, ajudaram a compor a história para compartilharem um pouco suas experiências, falarem como o Gregel influenciou, né, a sua vida profissional, pessoal, e também para a galera matar a saudade, né? Algumas pessoas não se viam há bastante tempo, incentivar também a participação de mais meninas na espeleologia, no Gregel. Essa plataforma ela só tem um problema que ela permite 10 pessoas, né, na reunião, mas só 6 na tela. Então eu vou ficar indo e voltando para que minhas colegas também possam, né, fazer seus comentários. Eu sou a Bruna, sou membro do Gregel. Eu queria que cada uma fosse se apresentando, falando sua área de atuação, o período, né, que participou do grupo. Aí vocês, conforme forem se sentindo confortável, podem começar. Quem você Então, Bruna, há quanto tempo você está no Gregel? Eu tô aí, eu comecei no Gregel, entrei por conta, eu ia mais para passeio, né? Por conta do meu namorado, eu comecei a ir, mas sério mesmo, né? De participar ativamente desde o ano passado. Sou estudante de Geofísica na UNB, estou desde 2016 na Geofísica, já iniciei em engenharia ambiental, mas não gostei. Estou fazendo geofísica e atuando agora no Gregel. Eu cuido da parte da comunicação do grupo, esse resgate histórico, né, o acervo. Estou tentando recuperar documentos, fotos, registros de tudo que tem sido feito nesses últimos 35 anos. E também estou assim, na parte do projeto das Caverneiras, que reúne mulheres espeleólogas de todo o Brasil, e assim, do Gregel, eu acho que eu que meio que estou mais à frente disso. E é isso. Gente, vou botar meu fone aqui, porque eu acho que está com um pouco de ruído. Eu quero até dar um aviso sobre isso, porque abriu uma academia aqui do lado de casa, então pode ser que eu desligue o microfone, porque o pessoal começa a gritar muito. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Agora o áudio ficou bem. Acho que o de alguém aqui ficou bem baixo. Fala aí, Eu Raquel. vou me apresentar. Melhor. Pode ir lá. Próximo aí. Deixa eu ver aqui. Vocês são. Raquel. E aí, Raquel? Então, aí há quanto tempo? Gregel? Eu não sou membro ativa agora, né? Mas eu acho que eu entrei no Gregel mesmo, oficialmente, em 2013, por aí, que eu estava no meu terceiro semestre da graduação, e fiquei até 2015, mais efetivamente, que foi quando eu fui para o Ciências Sem Fronteiras, né? Mas eu já tinha ido para saídas do Gregel, mesmo pequenininha, porque o meu tio Led, Leandro, participava do grupo, a Joyce também, já me levaram para campo, não tinha nem 10 anos, eu acho. E então eu já conhecia a pedreira desde pequenininha. Imagino. Então,
Pode perguntar. Tem foto da Raquel então, pequenininha? você é sobrinha do Túlio? Sim, sou sobrinha do Túlio, do Leandro e neta da Edi também. E enteada do Maguinho. Enteada do Maguinho, claro. Enteada de Maguinho. Não, então acho que quando eu fui na casa da Edi, naquelas épocas atrás, assim, eu acho que então deve ter te visto pequenininha. Provavelmente. Deve ter te visto pequena, com certeza. É um pouco do que a Débora estava falando anteriormente, dela não lembrar dos alunos, né? Para todos os alunos para quem ela deu aula. Eu já passei por isso algumas vezes também, das pessoas falarem que lembravam de mim pequena, mas não tinha como eu lembrar, né, da pessoa. Não, eu acho que era meio complicado, você era pequenininha. É muita gente também, né? Aí como é que faz? Sim. Mas é verdade. isso. Mas já recuperei a memória, recuperou. Raquel. E quando você foi aluna, eu não sabia que você era neta da Edi. Provavelmente a informação foi, ok, não fale que é neta da Edi, o tratamento não vai ser especial. Então, pois é. Mas que bom que você lembrou, Débora. Eu gostei muito de ter como professora, inclusive. Eu lembro que quando você deu minha aula... tarefa era convencer os alunos a gostarem de cristalografia, que todos odeiam cristalografia. E deu certo, pelo menos comigo deu certo. Eu lembro que você deu só um pedaço do semestre, porque você estava indo para a Austrália, né? E aí você dividiu, eu acho, o semestre com a Márcia, alguma coisa assim. Ok. Então foi o último ano. Bom, já que eu estou falando, eu posso... Raquel, não fale mais de você. Depois eu continuo. Eu acho que... Bom, aí fora do Gregel, eu sou formada em Geologia pela UNB, e estou fazendo mestrado agora em Geologia Econômica, e aí estou um pouco mais afastada do Gregel, né? Mas pretendo realmente voltar um pouco mais ativa no futuro, provavelmente não tão distante. Mas, Débora, por favor, sua palavra. Eu fiquei muito feliz de receber o convite para participar desse grupo. Clístenes, foi graças ao Clístenes que lembrou, porque eu estou em contato com ele ainda e com outros amigos da Geologia e do Gregel. Então, eu queria mesmo ver todo mundo e conhecer novos integrantes. Mas o Gregel, para mim, eu comecei no Gregel provavelmente em 89, quando eu entrei para a UNB. Então, eu tive na UNB Geologia entre 89 e 93. E eu participei do Gregel provavelmente nos primeiros 3, talvez 4 anos. E comecei a ir para a caverna, acho que uma das primeiras vezes foi com o Álvaro, não lembro se vocês se lembram do Álvaro. E um outro colega que eu não consigo me lembrar o nome. E depois várias excursões, mas o que eu me lembro mais que eu até mandei a foto, que quando eu fui para São Bernardo, para o meu tio de 2, que foi uma viagem com o Jô, com Minhoca e alguns outros, que eu não vou me lembrar quem. Se alguém lembrar que foi comigo, eu vou adorar. A gente passou 3 dias dentro da caverna, e a Jo já tinha sido a recorde sul-americana em passar tempo em caverna, e foi assim, uma experiência enorme, muito, muito boa. Eu lembro algumas coisas que marcaram nesses 3 dias, a ideia de estar dormindo, todo mundo com luz apagada, você colocar a mão no seu nariz e não enxergar, assim, aterrorizante no início, aí depois você fica calmo, acampar na beira do rio, dentro de uma caverna, assim, impressionante. E claro, os salões salões brancos, né, que eu tirei algumas fotos que eu realmente amei, uma paz incrível. Mas uma coisa que nesses 3 dias, que eu acho que já era 3º ano ou 4º ano que eu estava no curso de Geologia, naquela época a gente usava carbureto, acho que não se usa mais, né? Pelo menos talvez como emergência, não sei. Mas foram 3 dias com o cheiro do carbureto, e isso me fez não querer mais usar carbureto, não querer mais ir para a caverna por bastante tempo, porque eu fiquei muito cansada de cheiro de carbureto. E
E mais uma das experiências emocionantes que eu acho que quando eu saí, depois dos 3 dias, porque na entrada da caverna tem uma vegetação linda, muitas árvores altas, e quando eu olhei para cima, que eu vi aquele verde, foi o verde mais vivo que eu vi, assim, nossa, eu me lembro até hoje, eu fecho os olhos e lembro. Aí eu pensei, será que eu gosto mais de caverna? Acho que eu prefiro do lado de fora, porque eu estava com essa história do cheiro do carbureto. Mas não, eu amo caverna, voltei depois algumas vezes. Mas depois que eu saí do curso de geologia, eu não fiz nenhuma excursão mesmo para caverna. Mas atualmente eu estou morando na Austrália, continuo trabalhando com geologia na Rio Tinto, trabalho com exploração, com pesquisa, continuo em contato com o UNB, com alguns professores para projetos de pesquisa, e tive passei por alguns países, mudando com minha família, alguns de vocês talvez conheçam meu ex-marido, Maurício Assis, que a gente teve 3 filhas lindas, continuo muito em contato com ele, estava agora mesmo falando, ele falou para o Cristo nos adiciona, a Débora aí no grupo, e ele teve também, acho que um tempo no Gregel, mas não coincidi com ele, porque ele começou a fazer geologia, e depois mudou para relações internacionais, virou diplomata, e por isso a gente viajou pelo mundo. Enfim, vou parar de falar e deixar os outros falarem. Então, a gente vai agora para a Tânia. Opa, eu aqui. Eu, assim, entrei no UNB em 90, né? Mas, assim, acho que eu entrei no Gregel, acho que foi mais ou menos, eu não sei se foi em 91, 92, que eu entrei, de fato, assim, para o Gregel, tá? Fiquei um período, assim, acho que teve uma época que o Gregel ficou um pouco parado, ele de fato, assim, parou, acho que algumas atividades, né, teve um período, e eu acho que mais ou menos nesse período foi quando, de fato, eu afastei, eu não fiquei mais, assim, tão ativa, mas fiquei um período, acho que em 94 eu fui também para o Goiás 94, que teve a presença também da pessoal da França. Acho que fui acho que umas 2 vezes para a Natalândia também. Aquela parte lá que está, acho que vocês estão agora mexendo, basicamente, eu estava vendo os comentários que vocês estão indo para lá. Acho que eu vi até a questão de inscrições que estão sendo mostradas de lado da área, né? Quando a gente foi, a gente começou como se diz, em Natalândia, a ver bem essa parte das inscrições, que elas ficam bem aos olhos, ficam bem próximas, assim, quando você entra mesmo, assim, que você entra na parte mesmo lá dos paredões, você conseguia ver as inscrições bem nítidas. Não sei como é que está agora. Acho que tem, o pessoal, acho que o André que estava falando que alguma coisa está sendo desenvolvida naquela área, não é isso? Vocês estão, né, em Natalândia lá? Então, assim, foi um local assim que a gente... Tá começando um projeto agora. Quando a gente estava, foi para lá, acho que foi bem para o início mesmo. A galera do Grude escalando os paredões que tinham lá, uma vez que a gente foi, tinha o pessoal do Montanha, Gnu, Lanjal, essa galera aí, nos paredões, e a gente, Dulce, Léo, quem mais? Leozinho, a galera justamente fazendo parte de exploração. Então, assim, acho que foi quando a gente foi recepcionada, no dia que a gente chegou, pelos bugios, macacos bugios lá, que estavam lá em festa. Então, assim, só que tinha um pequeno problema, a gente não podia passar em determinadas áreas por causa deles atirando. Estavam bem animados. Mas foi assim, foi a primeira vez, acho que eu vi um macaco um primata de porte, assim, não um porte tão pequeno. E ele me chamou muita atenção, porque quando a gente saiu para exploração, então acho que até hoje uma coisa assim, que me marcou foi aquele macaco, que eu estava como assim, o pessoal entrou dentro para vasculhar, e eu fiquei na porta.
desse abrigo. Acho que não chegava a ser bem uma caverna. E quando eu fiquei parada lá, calada, e de repente esse macaco apareceu, a coisa mais linda. É meio suspeita, porque assim, a face dele sem pelos, então foi algo que me chamou bem a atenção, aquele macaco daquele tamanho, o tamanho dele me chamou a atenção, apesar da mata fechada, assim, a mata verde, né? E aí ele parou num galho lá, ficou olhando, e eu olhando para ele, eu falei, nossa, massa, muito legal. Qual o tamanho deles, mais ou menos, Tânia? Ai, quer ver? Ele não era pequeno, Raquel. Ele era, quer ver? Deixa eu ver mais ou menos assim, escala. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui. Porque os bugios que tinham lá, eles não eram pequenos também. Os bugios que a gente viu por lá. Esse também, ele não era pequeno. Era mais ou menos, quer ver? Deixa eu ver aqui, mais ou menos. Vamos ver um tamanho de mais ou menos um braço. Um antebraço assim, ó. Mais ou menos assim, um antebraço. Não era um macaco tão pequeno. Então ele chamou atenção, porque mesmo no meio da vegetação, ele chamava atenção pelo tamanho e pelas características dele. Então ele foi um que me chamou atenção. Então, assim, dessa área, ficaram, assim, recordações bacanas, porque, assim, dessas inscrições, porque acho que como foi as primeiras idas para lá, para esse local, então, assim, foi um lugar que ficou muito marcado também, por causa das inscrições, que aí eu vi ao vivo, assim, com as inscrições mesmo, bem a nível, assim, de você estar em pé e você olhar e você conseguir visualizar eles. E também, assim, de caverna mesmo, assim, começou as explorações, mas, assim, eu não cheguei muito a entrar em cavernas, fiquei mais na área mais externa dessa região. Mas, assim, um local muito bacana mesmo. Bem interessante, bem interessante. Eu acho que não é à toa que agora está se agora seguindo aí com esse projeto aí que vai ser, acho que já está iniciado, né? Mas era uma área se mostrava bem promissora. Bem promissora mesmo. Teve a apresentação, se não me engano, foi na terça-feira, acho que foi o Túlio apresentou o projeto, porque o grupo ganhou num edital da SBE, né, um financiamento para realizar esse projeto. E aí vários grupos ganharam. Desculpa te perguntar, Tânia, qual a sua área de atuação, sua formação que você falou? Você agora, formação, olha só, fiz contabilidade por um período, mas finalizei com gestão pública, aí fui para a área de recursos humanos. Então, trabalho mesmo na área de contatos, então, assim, na parte mesmo de call center. Nessa área. Mas, assim, uma área mesmo de pessoas mesmo, gestão de pessoas. Sim. Deixar as outras contabilidade. Vou deixar as meninas se apresentarem aqui, o restante que ainda não falou. Vamos lá, quem? Você já falou. Bom, eu vou então. Me chamo Letícia, estou no Gragel atualmente. Estou fazendo geologia, estou no meu 2º semestre. Entrei ano passado. Estou no Gragel também há pouco tempo, assim, ano passado foi quando eu tive meu primeiro contato com o curso de noções básicas que tem. E aí eu fiz o curso de noções básicas, fiz o curso de topografia, mas aí acabou que, tipo, não tinha virado membro ano passado, fui virar membro por agora. E fiz uma saída de campo e tô, tipo, participando, assim, do projeto Natalândia, assim. Então, tipo, minhas experiências agora com o Gragel foram poucas, mas foram muito marcantes, assim. É totalmente diferente, né? Olhando para a graduação, um pouco que eu tô, mas, tipo, são experiências muito diferentes, né? Tipo, um campo para caverna e um campo que não é para espeleologia, são coisas totalmente diferentes e eu gosto bastante. Espero ficar, tipo, um bom tempo aqui e me desenvolver. Lohane?
Gente, boa noite a todos. Eu entrei no Gregel em 2017, que foi quando eu entrei para Geologia, que eu também sou da Geologia, né? E eu conheci o Gregel na disciplina de Introdução às Ciências da Terra, que é apresentado para a gente quando a gente é calouro, né? Aí teve a apresentação, eu me interessei, fui no primeiro campo, estou no Gregel desde então, não larguei mais. Muito legal. E você está nesse projeto de Natalândia também? Eu estava, só que eu tive uns probleminhas pessoais que não deu para mim prosseguir, mas eu queria, não sei se eu vou voltar ou não, ainda estou pensando, porque como já está andando, né? Então vou deixar a galera finalizar. Talvez eu participe da parte da parte chata que ninguém gosta de fazer, que é trabalhar, né? Escrever o artigo, alguma coisa do gênero, mas eu não sei ainda, talvez. Volta, Lohane. Bora conversar sobre isso depois. Bora escrever junto. Quem sabe eu volto, né? Agora volta. Dá pra voltar. Mas eu auxilio muito a Bruna, né, nessa parte da comunicação, da divulgação do grupo. Eu estou mais nessa parte também. Aí, faltou você se apresentar. Bom, o nome vocês já sabem, né? Então, e é muito difícil, 3 letras. Meu nome é tão complicado que raramente alguém escreve certo da primeira vez. Então, acho que pouca gente acredita que possa existir alguma coisa simples no mundo. Então, quando vai escrever meu nome, coloca um T no final, um R, coloca Y, um H no começo. Então, EDI é simples demais para a maior parte das pessoas. Mas eu não tenho muita experiência com caverna. Não fui espeleóloga. A minha primeiro contato, primeira experiência com caverna foi como turista, lá na Gruta de Maquiné. Então, passando na estrada para Belo Horizonte, aí vamos lá ver Maquiné, como que é a caverna. E fomos à caverna de Maquiné. Isso foi em 1970, por aí, 71, alguma coisa. Aí, nessa mesma ocasião, pouco tempo depois, eu fui na Caverna de Lapinha, lá em Santa Luzia, né? Que a gente voltou lá mais recentemente, né, Raquel, lembra? A gente estava em Belo Horizonte, a gente foi numa caverna. Ela está bem organizada. Sim, estava mesmo, bem organizada. Estava bem preparada para turismo, né? E era uma gruta grande, né? Então, cabia mesmo. E ela com muito espelhotema. Eu fui lá também como turista. Aí, depois, na geologia, teve alguns trabalhos de campo que eu fiz com o GG, que a gente costumava ir na Caverna dos Ecos. Não sei se algum de vocês... Você foi, né, Débora? Lá em Eco. Os nomes estão todos voltando agora na memória. E Ecos era uma caverna que chamava atenção, porque são xistos, filitos, né? E daí tem o teto dela são os filitos e a base também. E daí, isso era sempre instigante, uma caverna nos micaxistos, nos calcixistos. Só que uma vez, um dos bolsistas, um monitor que trabalhava comigo no laboratório, acho que foi o Samuel, que foi lá na caverna e eu pedi, falei, então ou foi o Leozinho, faça bastante fotografia e traga. Quando ele trouxe as fotografias, que eu olhei, o que acontece? Aquilo ali está numa falha de empurrão. Então, os filitos e os xistos estão em cima, mas eles passaram por cima dos carbonatos.
Então, na realidade, o que dissolveu foram os carbonatos que estavam embaixo. Que eu não sei ao certo se aqueles carbonatos são do Paranoá ou do Bambuí. Mas, de qualquer forma, o que está em cima é o canastra. E aí sempre se falava, é uma caverna nos filitos. É uma coisa rara. Mas o filito está por cima e o carbonato está embaixo. E aí eu fui várias vezes com as turmas de GG. A terceira saída de campo de GG que eu fazia incluía essa caverna. Mas a gente não entrava na caverna, a gente só ia bem na entrada. Era só para o pessoal conhecer, saber o que era uma caverna. E essa foi uma das que eu visitei. As outras foram as de São Domingos. Algumas vezes eu fui na Angélica, mas eu também nunca fui de entrar muito nas cavernas, não. Eu ia na boca da caverna, ficava por lá. Na Angélica eu achava muito interessante, porque o rio entra e some dentro da caverna. Levei turmas que eu estava dando aula. Eu dei vários cursos para professores, e alguns deles eu fazia uma excursão que até São Domingos e a gente ia lá nas cavernas. E com o Gregel, eu saí algumas vezes que tinham programado saídas e ia veículo da UNB, então tinha que ter um professor. Eles me chamaram para ir, foram 2 vezes. Uma foi para Taguatinga, em Tocantins. Então, a gente foi para lá, ficamos numa... O pessoal tinha conhecido o dono de uma fazenda, então ele deixou a gente ficar lá. O motorista que foi com a gente cozinhava enquanto a gente estava fora. E eu fazendo a geologia da região, que é muito bonita, que são os eólicos do Cretáceo, junto com os carbonatos do Bambuí. Então, a gente fez isso alguns dias. E depois disso, a última vez, foi lá no Areia. E aí a gente ficou acampado. Então, foi no tempo do Vassoura, Maria Emília foi nessa excursão também. Nessa excursão teve uma coisa interessante. Na hora que a gente estava indo para a caverna, aliás, indo para lá, para o Areia, a gente passou em algum lugar e o motorista do ônibus, do correio, falou, porque essas pedras aqui, aí um dos meninos, pedra, é rocha. Tá, então essas rochas aqui, tá ok, tudo bem. Aí no dia seguinte, a gente saiu cedo e ele tinha que pegar o pessoal no final da tarde. E uma das equipes ia ficar perto de uma pedreira abandonada, que a gente já tinha passado lá. Aí eles falaram, pois é, então, à tarde você pega a gente lá na pedreira. Ele, onde? Na pedreira. Ué, não é rocheira, não? Aí ficou. Mas aí essa região lá do Areia é muito interessante. Tem além das cavernas, né, o que me chama a atenção e que eu gosto de ver são os carbonatos, os estromatólitos, e lá tem uma variedade imensa de estromatólitos lindos. Em alguns locais tem acumulação também de betume. Então, a gente pega os pedaços de betume. Então, a minha participação nas cavernas, acho que foram essas. Alguns outros locais que eu fui não eram bem cavernas, tinha umas cavidades. Aqui perto tem algumas, né? Tem o Buraco das Araras, não sei se vocês conhecem. Tem o Buraco das Araras e o das Andorinhas. E que é interessante também, que é o processo lá, porque na superfície são arenitos do Paranoá.
alguns tipos diferentes de areníferos, né? Mas quando desce, o carbonato está embaixo. Então, as cavernas se formaram porque o carbonato que está embaixo dissolveu e o teto abateu. Então, são cavidades verticais, né? Então, são as duas que eu conheço por aqui. E a outra também é a jabuticaba. Vocês já foram na jabuticaba? Sim. A jabuticaba é muito interessante, porque tem o córrego, né, que depois é um rio, e ele some, e quando ele aparece numa abertura e já saindo uma quantidade grande de água, uma cachoeira. Eu me lembro bem disso. Eu acho que eu fui para mais cavernas do que eu pensava. Lembrou agora? Agora Lembro bem. Eu gosto muito daquela região, daquela área ali de jabuticaba. Acho muito bonito. E a geologia é muito bonita ali. Estou tentando criar coragem para ir lá, porque me falaram que para sair da caverna tem que pular a cachoeira lá e eu fiquei com um pouco de medo. Ó, mas eu não sei nadar e fui, então tenha calma, você consegue ir sim. Passa as dicas. Pois é. Tem passado. Eu não entrei na caverna, eu só vejo a saída da água. Mas é bonito. Ô, Tânia, mas você pulou na cachoeira? Não cheguei a esse ponto, Raquel. Concordo, eu desci de corda. Estava devidamente com colete salva-vidas. Só para deixar registrado, desci de colete salva-vidas, porque é uma descidinha bem considerável. Um livro bem considerável. O desnível é grande. Hã? O desnível é grande ali. Sim. E a correnteza é muito forte. Sim. Ela cai. Professora, eu vou aproveitar isso que a senhora falou agora sobre, acho que foi o buraco das andorinhas, né? A litologia de lá, que você estava falando, que era o grupo Paranoá e o calcário embaixo. A Letícia perguntou se a senhora tem, se a senhora está por dentro da classificação dos calcários do Morro da Pedreira. Se a senhora tem alguma conclusão. Eu vou colocar aqui a pergunta. Se é Bambuí ou Paranoá. Olha, aquilo ali é muito bonito, geologicamente falando. Aquilo ali é Bambuí. E o que é interessante naquele ponto é que o calcário é Bambuí, Sete Lagoas, e em contato com ele tem os siltitos do Serra de Santa Helena. Então, os calcários, o Morro da Pedreira, propriamente dito, são os calcários escuros, mas fora desses calcários tem os dolomitos claros, com esteiras algais, e bem em contato está o Serra de Santa Helena, que é Bambuí também. E mais para cima, em contato com tudo isso, está o Empurrão do Canastra. Ele passa bem por aí. Estou voltando para o UNB, para a aula de Geologia da Faixa Brasil. Eu não ouço esses nomes há décadas. Pois é, para esse ano eu tinha programado tópicos em Geologia, tópicos em Geologia Regional, que era os grupos Paranoá e Bambuí no DF e em torno. Mas aí eu tinha programado para curso condensado no começo de julho. Aí veio a pandemia, então não teve. Mas eu estou programando para o final, para julho do ano que vem, como disciplina da pós, que vai ser tópicos em Geologia Regional, pegando Paranoá, Bambuí, e aí o Dermeval sugeriu que eu incluísse a paleontologia dos grupos Paranoá e Bambuí no DF,
que aí vão ser principalmente os estromatólitos, que tem alguns lugares que tem uns estromatólitos muito bonitos. E alguns microfósseis também, alguma coisa que a gente vai ver. Então, vai ter, Débora, em julho. Eu estou procurando quem queira participar, porque eu sei alguma coisa, vi alguma coisa, mas tem muito mais do que o que eu sei. Então, quem quiser... Desculpa, essa matéria aluno de graduação normal pode pegar, se existir, ou só vai ser para pós mesmo? Fiquei interessada. Ficou interessado? Tá, vamos fazer uma para a graduação. Essa é para pós. Eu acho que é muito importante. Uhum. O que acontece é que aluno de graduação pode fazer disciplinas da pós, desde que esteja no final do curso e tenha um projeto relacionado com a disciplina que está sendo oferecida, e tenha um bom rendimento. Então, existe a possibilidade, mas eu acho que para vocês que estão começando agora é mais difícil. Mas talvez como uma extensão durante a semana de geociências, vou dar para fazer. Uma ideia. E acho que vai abranger bem, porque você pega pessoas da graduação, não só de geologia, pode pegar a gente da geofísica, da ambientais, de outros ramos. Que tem interesse. Uhum. Porque... Não, Edi, pode continuar. Não, o que você ia falar? Não é relacionada, que eu estou vendo os comentários, aí tive umas memórias, umas lembranças. Mas aí tem a Débora, tem a Tânia. Quem mais, assim, dos mais antigos que vocês conseguiram recuperar? A gente entrou em contato com muita gente. Eu estou muito feliz, porque eu não esperava isso. Esses dias a gente conseguiu fazer um campo com Aldinho, o Celso Neto. Sim, ele falou muito sobre a senhora ter incentivado, né, a fundação do Gregel, e foi uma das poucas professoras, né, acho que a senhora e Hilson, né, professor Hilson, deram muito apoio no Gregel. Foi bem bacana. Eu estou tentando. Depois eu quero ver se ele faz uma apresentação para encerramento, né? Nem falei com ele, estou falando aqui, né? Mas foi bem bacana. Inclusive, a gente estava nessa discussão no campo, se a pedreira era Bambuí ou Paranoá, né? Que ele também acha que é Bambuí. Aí, para hoje, a Isabel ia entrar, mas acho que ela teve algum problema. E a Flávia. Aí, a Débora, eu consegui nos últimos minutos aí, segundo tempo. Mas eu lembro lembro, com certeza. Dulce foi minha parceira de TF, que agora não chama mais TF, chama o quê? TG? Trabalho de graduação. É TF ainda. A Graça, não tenho a menor ideia por onde ela anda. Não, Graça não, Dulce, a Bel, a Bruna me passou o contato, com certeza vou falar com ela. A Jo está aí, né? A Jo não desapareceu. Ceici Lene. E, nossa, tanta gente. Aqui quem tá falando, né, no chat, o Minhoca, o Leozão, décadas que a gente nos fala, muita saudade. Lá perguntando se eu já fui em alguma caverna na Austrália. Não fui em nenhuma, mas acho que eu vou procurar por aí. E quando eu for ao Brasil, eu vou tentar ir para alguma caverna. Vou aparecer no Gregel e tentar fazer alguma excursão para a caverna. Mas Leozinho... Eu tô lembrando agora, quando a gente foi para São Domingos, acho que o Leozão estava lá. Leozão estava lá, quando a gente passou 3 dias na caverna. Leozinho, acho que estava... E alguns outros mais. Francisco. Graça está na Suíça. Então ela não saiu de lá, né? Porque eu lembro que ela se mudou para a Suíça muitos anos atrás. Mas uma história que eu estava vendo, eu vi essa Eliciana falando sobre guano, espelho. Aí quando essa palavra guano
Tá vendo? Eu não lembro de quase nada, mas guano é a fezes do morcego, né? Tá certo, né? Eu peguei Xanthophilus e fiquei, mas foram 15 dias, assim, tranquilo, nada muito sério. E eu sei exatamente onde foi, que era, não lembro o nome da caverna, mas era essa caverna cheia, na entrada cheia de guano. E uma lembrança dela que foi dessa caverna, a gente estava passando por um túnel, vai ter o nome em caverna, como é que chama? Quando você vai arrastando, passando por um túnel entre 2 salões, e um monte de morcego veio voando em direção contrária. Eu só abaixei a cabeça e um monte de morcego batendo no capacete. Foi, assim, quando eu conto essa história para quem tem claustrofobia, assim, odeia só de pensar. Mas foi nessa que eu peguei, que eu fiquei doente depois, mas não foi muito sério. Mas lá em morcego, é a Austrália que tem as espécies gigantes, né? Eles são lindos, são flying fox. Eles parecem mesmo a raposa, a cabeça do morcego parece igualzinho uma raposa. E tem umas fotos lindas, vocês... Outro dia mesmo estava vendo uma foto do morcego voando, e aí você vê a asa assim meio transparente, e o corpo do morcego parece um homem voando, assim, uma mulher voando. Muito legal. Conduto, Minhoca. Obrigada por lembrar. Passando por um conduto. Você provavelmente estava lá. Muito boa lembrança. Falando em conduto, eu lembro de uma saída que eu fiz com a Letícia, com o Adolfo também, com o pessoal da EGB, acho que foi para o Buraco das Andorinhas, se eu não me engano. E eu lembro que a gente teve que usar neoprene até, porque a caverna estava molhada e tal, e tinha uns condutos que a gente passava que era teste para quem poderia ter claustrofobia. E aí, se eu não me engano, foi nas Andorinhas, não sei, Letícia, se você estiver aí online, pode me corrigir se eu estiver errado. Mas eu sei que na volta, eu estava com o neoprene emprestado, né, da EGB, e me perguntaram, e aí, Raquel, batizou o neoprene? Aí eu achei que estava perguntando assim, se a primeira vez que você usou o neoprene, eu falei, sim. Aí todo mundo, nossa, você não tem vergonha de fazer xixi dentro da caverna, Raquel? Não é possível. Tá, entendi, batizou. Mas no fim das contas eu tinha batizado mesmo, gente, não tinha como, a gente passou o dia inteiro dentro da caverna. É uma memória peculiar que eu tenho, oh meu Deus. Areias, pronto, não foi Andorinhas, foi Areias. Obrigada, Letícia. Uma coisa que espeleologia me ensinou foi a andar bem no campo e saber onde você está pondo o pé e planejar, olhar imediatamente, olhar para frente. E a Jo foi uma das pessoas que mais me ensinou a fazer isso. Eu lembro quando a gente estava nessa... Minhoca, você fala isso para a Jo, se a gente vai ver. Quando a gente estava nessa excursão para São Domingos, que a gente estava passando por uma parte bem difícil, e acho que alguém ofereceu ajuda para a Jo, ela falou, não, eu tenho que ir sozinha, porque se eu estiver sozinha, não posso contar com a ajuda de ninguém, eu tenho que aprender. E claro, ela nunca teve problema de andar em caverna. Mas isso eu adoro andar no campo, isso, assim, o que eu mais gosto de fazer aqui na Austrália é fazer trilha, tem trilhas maravilhosas para todo lado, e é sempre assim, com atenção, né, onde você está pisando, e eu só pensei nisso agora, mas é uma coisa que eu acho que eu aprendi com a espeleologia. Débora, você falando de trilhas, e já que você está aí na Austrália, né, você chegou a visitar a Tasmânia aí do lado? Sim, eu vou lá com frequência a trabalho, mas estou, na verdade, fazendo talvez em fevereiro vá para viajar mesmo, por 2 semanas, acampando. Porque aqui na Austrália, a situação do coronavírus está muito, muito bem controlada, mas quando tem algum surto, assim, 10 por dia ou 20 por dia, eles fecham tudo, a gente fica em casa,
Então, não pode viajar. A gente estava praticamente preso em casa, não podia nem sair 5 quilômetros longe de casa. Agora que eles estão abrindo as bordas dos estados e a gente vai poder viajar de novo. Era para eu estar indo para o Brasil agora em dezembro, para o Natal, e nem sei quando é que eu vou, porque quando volta para a Austrália tem que ficar 15 dias no hotel de quarentena, os voos que vêm de fora, e você que tem que pagar pelo hotel. Então, é meio complicado. E o hotel aí não é nada barato, né? Não. Minhaca tá fazendo piada comigo. Ok. Acho que o mais bacana que tem sido, assim, esse projeto das lives, de contatar os membros antigos, é porque a gente está conseguindo estabelecer uma conexão bacana. E parece que todo dia aparece uma pessoa, assim, que a gente não tinha a menor pretensão, assim, já nem estava mais com esperança de achar, né? A gente está tentando agora entrar em contato com o restante, né, dos fundadores. E a gente, apesar do Covid, a gente tem feito um campo, assim, de certa forma, controlado. E aí, se você vier em dezembro, a gente pode tentar, mas você não vai vir, né? Não esse ano. Provavelmente ano que vem, se tu tiver já normal, ou quase normal, aí eu vou. Eu sempre passo pela UNB quando vou. A cada 2 anos é o que eu plano. Que é muito caro, né? Mas com certeza eu vou entrar em contato, conhecer vocês pessoalmente. Com certeza. O Magno mandou aqui para a professora Edi, para ela falar um pouco sobre o projeto em Taguatinga, Tocantins. Ele disse que ela participou. Ela também falou, né, na fala dela de apresentação. Ele pediu os bastidores do campo. As aventuras. Teve um evento muito traumático nessa excursão, que foi quando a Letícia cortou o dedo. Então, ela estava numa caverna, e daí, no calcário lá, uma lasca caiu, pegou o dedo dela, decepou um pedaço do dedo. E aí vai para o hospital, tenta consertar. Eu sei que não foi nada agradável, mas superou. Mas a gente ficou muito assustada. Mas o que teve de interessante nesse, que eu já falei para vocês, é que o motorista que foram 2 motoristas, porque a gente foi em ônibus da UNB, então tem que ter 2 motoristas. E aí, um era um motorista do IG, e o outro era um motorista da reitoria. O motorista do IG, ele não estava muito satisfeito de ter que dividir o espaço dele com o outro, mas tinha que ser. E aí, quando chegou lá, esse que era do IG, não quis ficar na fazenda com a gente, ficou numa pensão na cidade, a gente nem podia contar com ele. E o seu Nivaldo era o nome do outro, né, que foi com a gente para a fazenda. Ele era ótimo, tanto excelente motorista, muito cuidadoso, e tinha cuidado com as pessoas. E aí ele ficava na fazenda e teve autorização de matar galinha, frango, para a gente comer. Então, ele ficava lá, a gente saía, quando a gente chegava, estava aquelas panelas de comida, ele cozinhava muito bem. Então, aí ele arrumava também cabo de martelo, de marreta, consertava perneira de um, tênis de outro. Aí foi um cara muito legal. Foi bom, muito bom. E o que teve de ruim foi esse acidente com a Letícia. Mas ela está falando que sobreviveu. Ela, como é que fala? Ela encarou com muita coragem
o evento. Bacana. Uma pergunta que eu queria fazer, né? Talvez, não sei se talvez em outro momento, mas vou mandar aqui mesmo. É porque uma das coisas que o Aldinho comentou é que no começo, na fundação do Gregel, teve uma certa resistência dentro do Departamento de Geociências. E a senhora sabe assim, o porquê que, né, não queriam que o grupo tivesse espaço físico, esse tipo de coisa? O que aconteceu é que o grupo de professores, pesquisadores, naquele tempo era Departamento de Geologia, que ficava no Instituto de Ciências Exatas. E daí esse grupo de professores vinha de linhas, ou tinha linhas de pesquisa, que era a Hard Geology, a geologia de rochas duras. Nem sedimentologia não era muito bem vista, era muito... O Dardenne, por exemplo, que foi um dos professores de geologia, de sedimento, que trabalhou muito, na realidade, a linha dele, inicialmente, era geoquímica. Mas, então, o pessoal focava muito a geologia de granitos, de rochas metamórficas de alto grau, dava pouca importância para a sedimentologia, porque a rocha mole, então não interessava muito. E a espeleologia entrava um pouco nessa linha, que na época não se dava ênfase, por exemplo, na questão das questões ambientais, né? Que é uma outra linha que entrou depois também, na geologia. Mas no começo, então, achava que geologia tinha que focar rocha dura. E aí, a outra coisa é que a geologia começou com interesse mais de estudantes mesmo. Não tinha nenhum professor interessado em acompanhar. Então, havia uma certa resistência realmente. Mas o Aldinho, né, o Celso, foi um dos que ajudou a estabelecer o Gregel. Foi bem na época dele. E o Gregel continua no mesmo espaço? No mesmo lugar? Ou mudou? Mudou. Ele agora é no subsolo. Eu lembro do original, tinha as bancadas, né? A gente sentava nas bancadas para conversar. Um lugar pequeno, mas era legal. Ainda é pequena a sala, mas é legal também ainda. Eu queria fazer uma pergunta assim, né, sobre o que atraiu vocês assim a participarem do Gregel, principalmente quem era de outra área, né? O que a espeleologia aí teve de atrativo para vocês? Qual a experiência que vocês conseguiram ter com isso para a vida de vocês, talvez para a vida profissional também, se ainda usa alguma coisa que aprendeu no grupo? Eu acho que do grupo, acho que eu sou a pró da curva, porque eu sou da área de humanas, todas praticamente aqui vocês são da área de geologia. Então, assim, basicamente, assim, o que me atraiu pelo Gregel, eu acho assim, na época tinha o tio Zezinho, que acho que vocês chamam Tizé. Tizé, que justamente morava pro lado aqui de Sobradinho. Então, assim, eu assim, ouvindo o pessoal, aí começaram a falar. Aí eu comecei a ouvir falar do Gregel. E, assim, apesar de ficar mais para a ala norte, mas, assim, eu sempre frequentava mais a parte da ala sul. Eu gostava muito de interagir, andar dentro de todo o espaço do ICC.
Então, assim, aí eu acabei conhecendo o Gregel, já gostava dessa questão de campo, eu gosto, às vezes fiquei assim um pouco, falei assim, gente, será que eu estou no curso certo? Meu Deus do céu! Porque, assim, era uma, de certa forma, uma incógnita, por você ser da parte norte, ali do ICC Norte, tá dentro da FA, que é a Faculdade de Direito, ficar praticamente dentro da Faculdade de Direito, e gostar de ir para cavernas era uma coisa assim, às vezes chegava nas aulas, às vezes a gente voltando, uma vez foi até, acho que no dia que a gente estava para saída, uma saída de campo, né? Então, assim, a FA, quando o pessoal me olhou assim, com mochila nas costas, aquele... Nossa, bem diferente. Mas, assim, eu sempre gostei dessa parte, sempre gostei dessa questão do campo, de mato, dessa questão de cavernas. Eu sempre, assim, sempre me atraiu. Sempre eu fiquei... E eu não sabia como colocar isso em prática. E quando eu descobri o Gregel, aí eu comecei, de fato, a participar. Assim, não logo imediatamente, mas assim, depois de um certo tempo. Mas aí eu comecei a participar. E foi um período muito bom, eu posso dizer. São pessoas, foram... como acho que foi o Leozão que falou um dia desse aí atrás, que a diferença do Bambuí para o Gregel é uma questão. Gregel é uma família. Eram várias pessoas... Às vezes, assim, me acolheram muito bem, apesar de eu ser de um curso de humanas, não ter muita experiência nessa questão de... Vocês estavam respirando, envolvidos na questão de geologia, e eu não. Eu era fora da curva, com certeza, nesse sentido. Mas, assim, fui muito bem recebida. Leozão, Leozinho, Jô, Minhoca, Francis, então essa galera toda, assim, que fizeram parte do período que eu... assim, bem ativamente do período que eu estava lá. Então, assim, aquela sensação, assim, de pertencer, eram saídas bem legais, assim, a gente se divertia, assim, tinha a parte do trabalho? Tinha, mas era muito bacana, assim, a questão do entrosamento entre todos. Foi coisas que eu carrego comigo, assim, essa questão desse sentido de unidade que se tinha nas saídas. Quando você chegava dentro do Gregel, é uma sensação de acolhimento. O espaço era pequeno, mas, ao mesmo tempo, ele não parecia ser pequeno. Ele recebia todo mundo, às vezes estava bem cheio, então, você olhava assim, nossa, era muita gente dentro de um local tão pequeno, mas todo mundo ali se encontrando, conversando, trocando ideias, então é algo que, assim, que eu carrego comigo. Essa questão mesmo, desse sentimento. Essa questão do Leozão, que eu acho que, desculpa, que ele estava comentando, foi a questão de o Gregel nunca ter se preocupado, um lado positivo e negativo do grupo, sim, né? O resultado final de um projeto não ser o mais importante, mais a integração dos membros, mesmo os mais iniciantes, né? Tipo, aquela coisa de ninguém ficar para trás e todo mundo ir no mesmo ritmo, né? Mesmo o mais experiente diminuir o ritmo, para que os outros possam acompanhar. Sim, essa muito... questão mesmo. Eu acho... Pode falar. Acho que para mim era que eu queria ir para o mato, queria ir para o campo. Mas tem para mim, quando eu penso, lembro do Gregel, tinham os que faziam, né, topografia, escreviam os relatórios, e os que estavam no Gregel só porque queriam ir para o mato. E eu estava na segunda categoria, eu nunca escrevi nada, eu nunca fiz nada, nenhum trabalho, só lembro de todo mundo trabalhando duro para os relatórios, eu nunca participei de nada. Então, o acolhimento de mesmo quem não estava fazendo trabalho duro era o mesmo, né? Não tinha discriminação, e também pessoas de outros cursos. E aí, que nem o Christian está comentando aqui, falando que a ideia de ir para o campo. E bom ver a Ceci também. Muito legal, Ceci, eu estava comentando sobre você antes. Mas para mim foi ir para o campo desde o início, desde os primeiros meses de geologia,
que é um campo diferente, ir para o campo com excursão de campo do curso, muito bom, claro. Mas também para o campo no fim de semana, cachoeira, não era só caverna, né? A gente também ia para outros lugares para passear. Muito, muito bom. Outro dia, a Jo falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela falando da importância de relatar o que acontece. Eu acho que isso, eu já conversei com vários membros do Gregel, eu acho que falta, apesar de ter esse aspecto de informalidade, eu acho que se tivesse uma linha de trabalho também, com registros, com relatórios, com os mapas, e que fossem disponibilizados, eu acho que atenderia também a pessoa que está mais interessada em estudar, em aprender. Até mesmo para levar a espeleologia para a geologia, colocar mais próximo da geologia. Porque aquilo que a gente falou no início, da resistência à criação do Gregel, era um receio de que fosse um grupo que não traria contribuição ao conhecimento. E eu acho que com os trabalhos que o Gregel tem, os dados que são colhidos, daria para fazer uma parte. O trabalho que eu fui com os meninos lá no Areia, saiu uma publicação para um congresso de espeleologia, mas é tão raro sair alguma coisa do Gregel que eu acho que está subaproveitado. Eu acho que não precisaria perder esse caráter informal e acolhedor e de amizades, mas poderia acrescentar alguma coisa mais numa linha de conhecimento, de contribuição, não só de quem foi e viu e sabe como que é, mas deixar como um registro do que foi feito. Eu acho que essa é uma parte que eu espero que um dia o grupo do Gregel vá pensar nisso e atuar nisso. Porque são muitas coisas bonitas que tem, muitos dados, e aí poderia acrescentar algo ao conhecimento. Professora Edi, a gente sempre tem essa preocupação agora, nossa nova geração, eu mais a Bruna, a gente sempre debate e fala sobre isso, né? De ter que manter uma linha na formalidade, de estar sempre publicando alguma coisa, nem que seja uma vez por ano, já que é muito difícil, porque a galera sempre coloca, mas eu tenho um monte de trabalho para fazer da faculdade, ter que fazer um trabalho extra para o Gregel é uma coisa que é muito cansativa. Então vamos tentar fazer pelo menos uma publicação anual, já que tá difícil demais fazer semestral, né? Mas a gente está sempre puxando a galera para poder tentar ver se conseguimos manter ainda, publicar alguma coisa sempre que possível. É importante. E principalmente se vocês não tiverem o contato com o pessoal mais experiente, o pessoal mais antigo, facilita para fazer qualquer coisa. Mas os meninos, na verdade, o grupo inteiro está muito ativo nessa questão agora de produzir artigo. Um dos incentivos que teve agora foi esse edital da SBE, que é um financiamento para a realização do projeto Natalândia. Então, o Túlio e a Beatriz, eles tomaram frente, estão tocando o projeto, né? Fez a parte da proposta, foi aprovado já. Então, o grupo tem 12 meses para concretizar isso e entregar um produto final. Eu acho que outro incentivo que está tendo para a galera vai ser a realização do Congresso de Geologia e de Espeleologia em Brasília no ano que vem. Então, acho que o grupo como um todo está muito engajado nesse sentido, né? Cada um está fazendo uma coisa, um projeto, e assim, até a conversa com o Aldinho, as pessoas que foram, encontraram com ele esse período que ele veio para Brasília, né? Foi uma coisa que ele levantou.
ele falou, poxa, todo semestre o Gregel faz um curso de noções básicas, faz um mapa topográfico de alguma caverna do Distrito Federal, e aí para onde vai esse dado, né? Por mais simples que ele seja, ele tem que ser divulgado para mostrar que tem algo sendo feito, porque às vezes a gente faz muita coisa e acaba não divulgando, fica para o grupo. Aí acaba sendo uma informação que não tem muita utilidade, porque fica para o grupo. Mas, assim, todo mundo, eu acho que com esse financiamento, com a realização do congresso, todo mundo está trabalhando muito no grupo agora, e com esse enfoque de fazer artigo. E uma das coisas, assim, que está muito... que eu acho que está em consenso geral, né? Essa questão de o grupo não ser um grupo de ecoturismo. É um grupo que é para produzir ciência e fazer espeleologia de uma forma séria, né? Eu acho que todo mundo é um consenso, assim, e tá caminhando para isso, né? E esse contato com os ex-membros é muito importante para a gente ver o que já foi feito, o que a gente pode dar continuidade e, né, quais erros não cometer novamente também. A gente igual, acho que foi a Débora que comentou, a Tânia, que ficou um tempo fechado, parado, o grupo. Então, quando a gente conversa com os ex-membros, a gente vê que tudo é cíclico, que o grupo ele passa um período assim de maior produção, né, de artigos, projetos, aquelas expedições fantásticas que a galera fez em 88, né, que teve até a live também, e depois, assim, ele cai, mas se recupera. Eu acho que a gente está no momento agora que está todo mundo muito engajado nesse sentido. E é importante a gente mostrar isso, né, para as pessoas divulgar o que é feito, para não ficar só no grupo. Na espeleologia, na verdade, como um todo, tem esse problema, porque os grupos, eles sempre estão fazendo muitas atividades, todos os grupos espeleológicos, mas fica aqueles dados retidos para eles, não é divulgado, não é integrado esses dados, né? E é isso, eu acho que o Gregel amadureceu muito nesse sentido. A galera tá todo mundo, assim, bastante engajado mesmo. E eu tenho muito a agradecer a contribuição de todos os ex-membros, assim. Tem alguns que continuam ativos, o Minhoca 1, que ainda está ativo. E cada campo, a gente tem tentado fazer campos, inclusive o Minhoca falou que o sonho da vida dele é fazer um campo com a senhora, professora Edith, que é levar para São Mateus. Ele já escolheu a caverna aí. Então, assim, eu estou achando muito legal, porque cada campo que a gente faz com esses ex-gregerinos, a gente cria uma nova perspectiva para olhar para a espeleologia, né? Por exemplo, teve um com Minhoca, que ele ressaltou muito a importância da espeleogênese para a gente, né? Eu consegui ver coisas que eu nunca tinha reparado na caverna. E agora esse Claudinho, ele chamou a nossa atenção para o que está fora da caverna, né? Que às vezes passa batido e que é muito importante, né? Para a interpretação de tudo que está ali. Então, eu agradeço muito essa colocação da senhora, porque realmente o grupo precisa manter pulso firme quanto a isso, né? Da produção. Como não tenho, a não ser esse projeto que vocês têm agora, que tem que apresentar um resultado dentro de um prazo, em geral não tem essa obrigatoriedade, mas é bom colocar como meta, como um objetivo, produzir alguma coisa. Não é nem produzir, é divulgar, organizar e divulgar. Tem essa tecla da divulgação, a gente tem tentado, né? Principalmente agora, uma coisa, né, ruim, que acabou trazendo muitas coisas boas, foi a pandemia, o contexto de pandemia. A gente conseguiu entrar em contato com muita gente que talvez não pudesse entrar se tivesse tudo sendo presencial. As pessoas estão bem mais acessíveis, eu acho, nesse sentido. Mas, enfim, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Vou colocar aqui, acho que foi falado tudo. Não sei. Eu acho, se eu puder dar uma contribuição a mais, de algo que o Gregel me proporcionou, a princípio não era tanto em termos de vida profissional, porque meus primeiros campos com o Gregel, como eu disse, eu era criança ainda, então eu não pensava nisso como algo
de um futuro na geologia, nem pensava em fazer geologia. Mas uma coisa que eu aprendi nos primeiros campos logo era sempre prestar muita atenção, não só no espaço, claro, tudo para onde você está indo e sempre olhar para trás para reconhecer pela volta, né? Mas também prestar atenção em coisas que não são só físicas. Por exemplo, as pessoas que estão com vocês. A Tânia mencionou, acho que foi a Tânia, ou a Débora, mencionou a Jo falando que estava tentando passar por um lugar sem ajuda, porque ela teria que passar naquele caminho, se ela não tivesse com ninguém, ela teria que passar do mesmo jeito e tal. É muito importante perceber o estado das pessoas que estão com você, né? E isso me ajudou muito no futuro, já na graduação, fazendo monitoria em campo desde GG até DTG, também quando eu fui para fora, no Ciência Sem Fronteiras, que eu participei de campos com pessoas que eram um pouco mais novas que eu. Um professor chamou a atenção, falou, olha, Raquel, você tem uma percepção muito boa do que está à sua volta, não só da geologia em si, do físico, mas do que as pessoas estão fazendo, e isso é muito importante. Acho que profissionalmente isso ajuda muito a gente também. Não só isso de perceber o ambiente, mas o estado das pessoas que estão com você, se elas estão bem fisicamente e mentalmente também. Na caverna a gente vê muito isso, né, do psicológico da pessoa, às vezes ficar um pouco abalado, ver um conduto mais estreito, aí você fala, não precisa ir. Acho que isso é bem importante também. Sim. Espera aí. Eu estou compartilhando, tem uma foto da Raquel, pequenininha aqui. Que legal. Onde estão todos? Raquel, esse comentário foi muito bom. Super importante. Se eu não me engano, foi nesse primeiro campo que vocês viram, eu era muito pequenininha. Eu lembro que eu estava com a Joyce, estava com o Léo, não vou lembrar todo mundo que estava junto, mas o Murtiga, eu estava passando ali no mato, né, seguindo as pessoas, e o Murtiga pegou no meu pescoço. Nossa, a Joyce ficou, tadinha, super preocupada, super dando atenção e tal, os Leandro também, mas eu lembro muito bem da Joyce, super preocupada comigo. E aí entra nessa parte do Gregel ser família, né? A Tânia também comentou do Tizé, o Tizé foi meu padrinho de batismo do Gregel, no Areia. Eu não vou falar quantos anos eu tinha quando isso aconteceu, porque a gente está numa live, né? Mas eu recebi umas dosezinhas de conhaque de noite, ele falou, pronto, está batizada. Mas acho que é muito isso mesmo, essa solidariedade entre os membros é bem interessante. Eu gosto muito. Eu acho. Raquel, acho que até essa questão que você colocou, eu acho assim, que você falou dessa questão da percepção que você passou a ter. Eu acho que isso é uma coisa que também eu carrego, um dos pontos também. É aquela coisa de localização, você aprender a observar para poder saber, até mesmo assim a questão de entrar em um local para poder sair, caminho, essa coisa, perceber tanto questão das pessoas, como também questão de espaço também. Isso é uma coisa também que ficou bem marcado também, esse período que eu fiquei. Nos cursos de topografia do Gregel, sempre é ensinado, né, que a gente tem que olhar para frente, olhar para trás também, porque a gente vai ter que voltar uma hora. Então, isso realmente, você leva depois, não só para geologia, mas às vezes você está numa cidade diferente, fazendo turismo, por exemplo, você consegue ler um mapa bem mais fácil, você consegue se localizar melhor. Acho que ajuda um bocado. E também não ter medo das coisas, dos lugares difíceis que você vai andar, aprender os desafios. Eu lembro quando a primeira vez que eu queria fazer rapel numa caverna, só que tinha que treinar antes, né? Então, fui para aquele... Ali do lado do Clube das Nações, aquele hotel que pegou fogo, não sei se ele ainda está de pé, acho que ele já foi implodido. Mas eu fui para lá para treinar. E aí, só que antes de descer de rapel, você tinha que subir na escadinha de alumínio. E eu estava com muito medo de descer, porque eu não gosto muito de altura. Mas aí, subindo na escada, eu tive tanta confiança que na hora de descer foi assim super, super fácil. O mais difícil foi subir aquela escadinha fininha
E aí, quando a gente foi realmente descer, eu não lembro onde é que foi o rapel, mas era numa entrada super pequena, boca de caverna super pequena, abrindo para um salão enorme, e foi a mesma coisa, né? Desce de rapel, depois sobe, subindo com rapel também. Mas enfrentar os desafios foi um ensinamento muito bom. Se eu não me engano, macacos, você tem que descer, entrar na caverna de rapel, se eu não me engano. Talvez. Alguma coisa perto de Brasília. Aqui na Percal mesmo. Acho que essa colocação aí, Débora. Opa, quem fala? A Letícia. Ô, Letícia, só para dar um adendo aqui, só para a questão que a Débora colocou, que eu acho que é a questão da escadinha. Acho que quando eu me deparei com essa questão da escadinha também, aí foi assim, aquela questão do desafio. A primeira vez que eu vi uma escada, aquela escada daquele de alumínio, aquela questão com aqueles cabos de aço, eu falei, meu Deus do céu, como é que procede com isso aqui? Então, assim, foi um desafio bem legal e superado também. Bacana. No meu pouco tempo de Gragel, assim, o Gragel foi meu primeiro campo, assim, fazendo geologia, né? Muitas experiências de calouro acaba sendo o primeiro contato com Gragel, né? E a primeira coisa, assim, que eu já aprendi lá foi o quanto que você tem que estar preparado, né? No sentido de, tipo, levar pilhas a mais, sempre fazer um checklist, sempre chegar mais cedo nos lugares. Tipo assim, a gente combinou de sair às 8. Então, não quer dizer que você tem que chegar às 8. Você tem que chegar antes das 8. E eu aprendi isso já com o Gragel, assim. Essa toda a preparação. Além de, obviamente, o que já foi citado, né? Olhar para trás, não só para frente. Saber os seus limites também, exatamente. De, tipo, não tentar bancar o corajoso. Se você está se sentindo mal, fala que você está se sentindo mal, não vai em certo conduto. Então, isso foi, tipo, o muito que eu aprendi em tanto pouco tempo. E eu, com certeza, dou, tipo, graças ao Gragel isso, assim, sabe? Isso que a Letícia falou foi uma das coisas que também me chamou a atenção no grupo. Antes eu só ia mais para turistar, só para namorar, não levava muito a sério, não. Aí, quando eu comecei aí, que realmente eu fui, né, levar a coisa a sério, topografar, eu comecei a ver essa questão dos limites, né? Em campo, eu acho que isso é muito importante. Eu sou da geofísica, mas a gente também faz campo e eu acho que é muito importante isso, você... E também não querer essa coisa de não depender muito das pessoas, porque eu acho que às vezes a gente, principalmente assim, né? Você é mulher, a gente é meio educada a ser tratada como porcelana, né? E em campo eu acho que é muito importante essa coisa da independência, de você ajudar o outro, mas sem tirar a autonomia dele. Eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que eu lembro dessa excursão que eu fiz rapel, isso foi no primeiro ano, agora eu lembro. E quem tiver online puder me ajudar a lembrar, eu fui nessa excursão com o Álvaro e um outro que era muito próximo do Álvaro, que eu não consigo me lembrar o nome, talvez alguém me ajude a lembrar. Mas aí eles apareceram para me buscar em casa, eu tinha acabado de fazer 18 anos, primeiro ano na UNB, e a minha mãe estava assim, o que? Você vai para o campo com 2 homens para a caverna, o que você está fazendo? Aí eles saem, era um fusquinho, acho que o Álvaro estava dirigindo um fusca. Eles saem do carro com um macacão de espeleologia. Aí ela olhou assim, acho que é sério, tudo bem, pode ir, não tem problema. Mas minha mãe ficou assim, ela não acreditou. Você entra para a universidade, vai começar a fazer essas coisas, e ela ficou aterrorizada. E foi a partir daí, então, que eu comecei a frequentar o Gragel. Falando nessa relação dos pais, acho que o Minhoca perguntou, vó, como é que ficava o coração quando Túlio e Leandro iam para a caverna? Mãe não pode ter coração, senão morre. Que horror. É muita apreensão, mas não é só
para mim, o problema não eram só as cavernas, né? Eu tinha apreensão com a cidade também. Então, para as cavernas, eu sempre tinha preocupação, principalmente quando estava chovendo, que você entra na caverna e ela enche d'água e depois tem problema para sair. Então, eu sempre tive muito receio dessa situação. Mas eu não chegava a ficar preocupada mais do que quando alguém ia para a festa, ia para show. A minha preocupação era quase que a mesma. Essa percepção da água também é algo que eu peguei no Gregel também. Há 3 anos atrás, eu fui no começo do ano para Chapada. Não, no final do ano de 2017, eu fui para Chapada. E a gente foi para Catarata dos Couros, e a gente resolveu, os meninos com quem eu estava, resolveram acampar ali perto do rio, né? Perto das cataratas mesmo. E de noite eu comecei a ouvir trovão, e eu falei, meu Deus do céu, a gente vai ter que sair daqui. E eu fiquei doidinha. Mas é muito por causa dessa percepção de que há uma possibilidade de risco, né, no local que você está. E às vezes é até irresponsável você permanecer naquela possibilidade. Graças a Deus não aconteceu nada, mas o trovão estava longe também, era outra situação. Eu vendo a Tânia aqui agora, eu lembrei de uma coisa também, para falar sobre o grupo, né? Sobre a multidisciplinaridade. Eu fiz uma missão-tarefa aí de ficar lendo as atas, eu ficava olhando, era tantos cursos, né? A galera que participava do Gregel, tinha gente da educação física, das letras, administração, e cada um tinha uma contribuição para o grupo, dentro da sua área de atuação. Eu estava olhando, e a galera, acho que era da arquivologia, listou todos os materiais do grupo, fez um negocinho bem bonitinho lá, umas fichas para pegar emprestado. Então, assim, todos sempre, né, ajudou, trouxe sua contribuição. Agora o grupo está tendo muita gente da biologia também, né? Tem uns 2 ou 3. E uma das meninas da biologia que está mais ativa, assim, no grupo, corre atrás, assim, de todas as burocracias, vai para campo, e traz muitas contribuições, né? Cada um dentro da sua especialidade. Eu acho que já está com 1h20, né, de live. Acho que a gente pode fazer as considerações finais. A Letícia teve que sair aqui, está pedindo desculpa, né, não poder ficar mais. Está agradecendo a todos. Amou conhecer as histórias, vocês. Eu acho que, para encerrar, a gente poderia falar um pouco a contribuição pessoal do Gregel para vocês, né? Para a gente, né? Eu acho que, no meu caso, eu posso falar que o Gregel está me ensinando a ter mais compromisso com as minhas coisas, né? Eu acho que antes eu não levava tão a sério, estou aprendendo a ter mais compromisso. E também a questão de ter mais paixão, né, no que eu faço. Tem uma fala até do Cristóvão, né, que ele fala sobre o Gregel, que ele fala sobre a relação da universidade não ter aventura, né, não ter algo tão instigante. Eu acho que isso o Gregel trouxe para a minha formação, tem trazido. É uma coisa que me instiga, né, eu ver um lugar que eu possa colocar em prática o que eu aprendo na faculdade. Isso, para mim, está sendo muito importante. E como pessoa, acho que eu estou aprendendo a controlar um pouco mais meu gênio, assim, que eu sou muito geniosa, né? Aprendendo a lidar com as contrariedades. Acho que é isso. Eu acho que, para mim, mistura um pouco com... Não é puramente pessoal, né? Mas da época que eu estive mais ativa no Gregel durante minha graduação, uma das coisas que eu mais senti desenvolver foi proatividade, porque eu fazia parte daquele grupo
e as reuniões eram bem constantes, e me ensinou que uma ideia boa que não é executada não é nada. Então, se você tem uma ideia boa, você tem a responsabilidade de ir lá, ir atrás. Isso aconteceu com as camisetas, eu fiquei... não empenhado, mas eu fiquei com a responsabilidade de ir atrás de camiseta para arrecadar dinheiro, divulgar, puxar quem quisesse fazer os desenhos e tal, falar com pessoas interessadas, ligar em malharia, camiseteria, essas coisas. E foi o curto período que eu era secretária também, que anotava as coisas todas das atas, eu ficava muito mais inteirada, porque eu realmente tinha que passar para o papel o que estava sendo discutido, né? E aí, dali mesmo, eu já puxava alguma coisa que eu poderia fazer ou não. Então, acho que essa questão da proatividade de ir atrás das coisas, não num interesse pessoal, mas do grupo, foi algo que eu desenvolvi bastante durante meu período de atividade. Eu posso falar próximo. Uma coisa que o Grajaú que me iniciou foi segurança no campo, né? Todo treinamento para ir para o campo, como está falando, treinamento de rapel, treinamento como andar. E apesar de... Eu acho que não tinha essa questão da gente falar tanto de segurança como, ok, vamos chamar isso, como fazer as coisas de forma segura, mas estava implícito em tudo que a gente fazia quando ia para o campo. E isso ficou muita responsabilidade. Isso para mim foi importante. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes para mim é a amizade. Entrar no Grajaú como caloura e estar exposta a veteranos do curso, exposta a pessoas de outros cursos. E são amizades que a gente traz, né, até hoje. E esse reencontro para mim foi muito bom, porque eu não falo com várias pessoas há muito tempo. Alguns eu mantenho contato sempre, mas são amizades que não acabam e que a gente pode sentar e conversar, e vai ser como se fosse ontem que eu tivesse visto essas pessoas. Então, foi muito bom, muito legal. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer o convite para participar da live. Acho que é uma oportunidade de conhecer um pouco a galera nova e rever os mais antigos. Como eu disse, eu não pertencia ao Gregel, mas, para mim, a convivência com os estudantes, com os participantes do Gregel, ela sempre foi muito, muito valiosa e enriquecedora, não só do ponto de vista de conhecimento, de informações, mas o próprio comportamento, as ligações. E aqui eu tive muita ligação, não só com o Gregel enquanto universidade, mas pelo contato com os meus filhos, né? A gente tinha sempre muitas pessoas em casa, né? Isso trazia alegria, trazia movimento, e a gente aprende a conviver com outra geração. E para mim, vocês do Gregel atual, a terceira geração, né? Porque é a Raquel que está aí. Então, já teve os filhos, agora é a Raquel. Então, essa minha ligação com várias gerações é muito importante, né? E é o que a gente espera, é que a gente se entenda, apesar da diferença de gerações, a gente conversa e um aprende com o outro. Eu acho que eu aprendo muito com os mais jovens, porque o mundo mudou muito. E aí eu aprendi a viver num mundo que era totalmente diferente. E com o pessoal mais novo é que eu vou me adaptando ao mundo atual, que é muito bom. Muito obrigada, pessoal. E vamos esperar a pandemia para um churrasco, né? Sim. Ideal, né? Mas é rápido.
Pra Vocês vão mim querer... também, assim, Pode falar. Que é? Pode falar, pra mim, assim, Lohane. eu acho que o Gregel trouxe para mim o limite, né? Eu entender o limite do meu corpo, é saber que eu posso mais do que às vezes a minha mente permite. O fato de você passar num condutozinho apertado, você fala, não vou conseguir, mas quando você vai lá, você vê que é possível. Subir morro e você vê que, cara, minhas pernas tá aqui morrendo, mas você conseguiu chegar lá, sabe? Para mim isso é fantástico. É como se fosse, tipo, eu tentar superar o meu próprio limite físico, né? E conseguir estar lá. E também essa troca de experiência maravilhosa, que é pegar a antiga geração e a nova geração e fazer essa mistura, é sensacional, assim, é uma experiência fantástica. Eu acho assim, Lohane, como você colocou aí agora, essa interação entre os mais antigos, os mais novos, eu acho que isso aí é ponto positivo para o Gregel aí, para que ele siga, e a questão também da professora de ter colocado também dessa interação, desse se mostrar mais do Gregel, mostrar mais o material do Gregel, porque é uma parceria, aí eu acho que justamente o departamento visualizar mais ainda o que é feito dentro do Gregel, então acho que isso é muito bacana, muito legal, muito, muito, muito mesmo. Bacana, e eu acho que esse sentimento mesmo de você saber da questão mesmo do espaço, como a própria Raquel colocou, essa questão de você saber sempre olhar para frente, olhar para trás, que você vai ter que ir, mas vai ter que voltar, então saber todas essas questões que a gente leva para nós, para a nossa vida mesmo, de desafios, de vencer eles, de achar, não vou dar conta, você vai sim, aí você vê que você tem, que você pode. Então eu acho que é isso, gente, eu acho que é muito positivo mesmo. Eu acho que o Gregel está indo pelo lado que é justamente isso, vai evoluir bastante, vai evoluir mais ainda. Tomara. Eu acho que sim. Eu quero agradecer a todas as participantes. Para mim, assim, eu estou muito feliz de vocês terem aceito o convite para esse bate-papo. Tem um bom tempo que eu estou querendo, né, reunir as mulheres. Eu quero conseguir contatar mais mulheres que participaram do Gregel. Na verdade, todos os ex-membros, né? Tem um bocado ainda para achar. Estou quase fazendo cartaz aí de procura-se. Mas vou achar esse povo. E eu agradecer a contribuição de todas vocês para o grupo, né? Cada uma no seu tempo, dentro da sua possibilidade. Eu acho que o grupo, com todas as suas dificuldades e todos acertos e erros, né? Ele tem, né? Porque está 35 anos aí na atividade. Agradecer a professora Edi por ter apostado no grupo desde o começo, né? Ter sido... Espera aí, minha cachorra tá doida aqui. Mas, enfim, acho que a gente pode encerrar. Semana que vem vai ter uma live sobre os morcegos do Distrito Federal, com a nova membro aí do grupo, a Flávia Foltran, também, acho que ela é da Biologia. E é isso, muito obrigada. Eu vou mandar o link aqui, porque eu acho que o pessoal está muito na ansiedade de uma after, né? Querem muito conversar, saudades, ex-membros. Aí, professora, se você puder entrar também, tem muita gente querendo conversar com a senhora, está aí para todos entrarem. E é isso, muito obrigada e boa noite. Até a A gente Eva. agradece. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, todo mundo. Tchau, Débora, muito bom te ver. Tchau, Edi, muitas saudades. Tchau.